Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Power Mind. E hoje, obviamente, nós temos aqui do nosso lado para mais um episódio aqui na TVU, nosso co-host, professor Rafael Guerreiro. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Tudo jóia. Como é que passou de semana? Tudo bem. Estamos aí preparando para começar mais um semestre. Mais um semestre. E hoje aqui, à minha frente, eu tenho uma pessoa que vai falar sobre tech, vai falar sobre empreendedorismo, intraempreendedorismo e principalmente sobre gestão. É o Rodrigo Sorriente. Eu até perguntei para ele se era sorriente ou sorriente, porque, né? O Rodrigo, ele é diretor executivo Latam da NTT Data. E aí, Rodrigo? É data ou é data? Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Rafael. É data. Data. Né? Estamos no Brasil, né? Assim, depende com quem você conversa, a gente vai mudando a intuação, mas é NTT Data. Legal. Então, conta um pouquinho pra gente. O professor estava até conversando com você hoje mais cedo, né? Sobre essa trajetória. Professor, porque esse NTT Data aqui não tem 5 anos de existência não, hein? É uma grande empresa. Estava conversando aqui com o Rodrigo. Agradecer primeiramente estar aqui conosco desde o primeiro contato, sempre muito atencioso, disponível, foi sensacional. E o Rodrigo, eu não sabia, ele é egresso nosso aqui da FAGEM, da Faculdade de Gestão e Negócios. Mestrado, né? Fez mestrado conosco aqui na área de administração. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, Rodrigo, sobre a NTT Data e, na verdade, qual que é a origem dela, porque tem um grande grupo estrangeiro por trás e ela também adquiriu uma operação aqui em Uberlândia, pelo que você estava me contando, né? Dá uma contextualizada para o pessoal entender qual que é a empresa, porque eu acredito que muita gente conheça, mas não esteja associando o nome à empresa, né? Como se diz, o nome é a pessoa, o nome é a empresa, né? Vamos lá, vou contar uma história bem vou tentar resumir bastante. Primeiro, a NTT é um grupo de empresas gigante japonês, né? Começou com telecomunicações, né? Surge no Japão. Tem, nos últimos dados que eu vi, 150 anos. É uma coisa gigante. Olha. NTT. E o braço de tecnologia da NTT é a NTT Data, né? Dentro do grupo de empresas que ela tem. Mas nós nem sempre fomos chamados de NTT Data, né? Quando nós abrimos aqui a nossa unidade em Uberlândia, estava te contando, né? Nós chamávamos Everest, né? E foi quando a gente chegou em Uberlândia, em 2009. Só que depois de alguns anos a NTT Data comprou a nossa operação, né? Comprou uma operação gigante. Nós já éramos no mundo coisa de 25 mil funcionários, né, na época. Então a NTT adquiriu a Everest, né, aqui globalmente, né, Espanha, na Europa, aqui na América Latina. Porque a Everest já atuava fora do Brasil também. Já. Não, era uma empresa de origem espanhola. Legal. Tá? Nasceu ali com 5 mentes brilhantes em 96. Advindos também de uma outra consultoria muito grande, né? Na época, uma americana, que hoje é uma das maiores também, e começou a empresa, chamava até DMR Consulting, e aí foi evoluindo, né? E essa história sua de vida, ela está totalmente entrelaçada com a Everest aqui, né? Se você puder também já ir contando aí como é que você chegou aqui. A Everest é uma empresa de consultoria na área de tecnologia da informação, né? Isso. Puder falar um pouquinho como é que foi essa escolha, por que chegou aqui em Uberlândia, o que vocês faziam? Primeiro, vou contar o meu relacionamento, né? Porque tudo começa com uma paquera, vira um namoro, e aí quando a gente vê, a gente casa, né? E aqui estou, né? Eu vou fazer 20 anos esse ano, né? Você fala, nossa, mas 20 anos é muito, né? Não quero isso para minha carreira. Muitos, às vezes, os meninos, né? Principalmente os jovens, olham isso e falam, nossa, né? Mas a quantidade de projetos e inovações e projetos empreendedores que eu fiz, né? Na minha carreira dentro da Everest, da NTT, foi gigante. Tanto é que eu vim para Uberlândia também, né? Abrimos a oficina aqui porque eu me propus a isso. Olha que interessante, né? Uma ação teve uma reação no meio do caminho
Porque a gente fomenta muito essa questão da liberdade, né? De você, a gente chamava de liberdade responsável. Então você pode empreender muito lá dentro. Mas o meu namoro veio lá eu saí da faculdade em 2000, né? No 99, 2000. Trabalhei em vários tipos de empresa, mas não me encontrava, né? Assim, por N motivos. Empresas americanas, trabalhava em São Paulo. Mas foi quando eu encontrei a tal da consultoria. Trabalhar numa empresa de consultoria de TI. Me falavam isso, eu já tinha terminado a graduação, feito 2 pós-graduações em São Paulo, e de repente, um pouco infeliz ainda, né? Mas de repente apareceu uma consultoria. Não sabia exatamente bem o que era essa seita, né? Porque eu brinco que é uma seita, porque a gente trabalha bastante e tá super bem feliz, né? Assim, a galera tá num clima legal por N motivos. E eu entrei, foi quando eu entrei, e aí, de verdade, assim, foram 2 anos, 3 anos mais ou menos iniciais bem duros, né? Muito trabalho, né? A gente trabalhou sempre com grandes clientes, né? Digamos assim, na lista dessas Forbes, das maiores empresas, né? E tal, a gente trabalha normalmente com 80% dessas empresas. Esse é o nosso foco, né? São empresas grandes desse porte. Então tem muito trabalho, muita transformação, né? Muita integração de um banco, né? Um banco que chega... né, comprando bancos aqui no Brasil, a gente trabalhou muito com integração de empresa, né, integração na área de TI. Então foi quando eu comecei lá atrás, e aí adorei a dinâmica, é muito dinâmica. Você trabalha por projeto, né, então você tem N projetos durante a sua carreira, né, um crescimento absurdo, né, você trabalha com muita responsabilidade, você pega um tema que você não conhece muito bem, mas você tem que ficar quase que um especialista em muito pouco tempo. Sim. Fala que o consultor, né, a vida do consultor, né, é assim, né, e eu fui formado nessa base. E foi assim que nasceu a minha paixão pelo que eu faço, né, até na NTT, na Everest na época, uma empresa espanhola de muita atitude, né, inclusive o lema nosso era "Atitude makes the difference", né, então, uma empresa de muita atitude, valorizava muito isso, e eu tinha de sobra também, gostava de propor, de fazer, de executar, de errar, né, errar não é um problema, né, você não pode errar 2 vezes talvez a mesma coisa, mas errar é aprendizado, a gente sempre teve essa cultura. E foi quando, né, eu me apaixonei e fiz carreira. E aí, em 2008, a gente precisava abrir uma unidade, porque a gente está crescendo muito, né? Tecnologia, a gente sabe como é que é. E vem crescendo há muito tempo. Em 2008, a gente ganhou um contrato muito grande, no mundo todo, de uma grande empresa. E a gente não tinha capacidade para executar somente com o que a gente tinha. A gente ia ter que quase crescer 30%, assim, em muito pouco tempo. E dividir para conquistar, né? Então, assim, só num lugar não ia dar. E a gente ia atender toda a América Latina e Europa, né? E uma parte da Europa, Espanha e Portugal. O que a gente fez? Nós abrimos, nessa época, lá em 2008, na verdade, nós começamos a abrir em 2007, mas aqui em Uberlândia, a gente abriu em 2009. Que foram o antigo conceito de fábrica de software, né? Mas não exatamente uma fábrica de software, mas um braço de serviço, de pulmão de profissionais de tecnologia. Então a gente estava analisando no Brasil inteiro, né? Nós desenvolvemos lá uma metodologia, até estar te contando, né? Eu desenvolvi essa metodologia lá na época, né? Até essa metodologia depois, né? De análise de mercado para poder escolher onde abrir unidade de tecnologia, inclusive foi base do meu mestrado, legal. Né? Porque foi uma inovação importante, né? Que a minha querida Janaína, minha orientadora, né? Professora que me ajudou muito a chegar aí, né? E como geralmente, conta um pouco pra gente aí, como é que chega, né? Perpassa isso, né? Quais pilares principais? Exato. Então, assim, em grandes linhas, nós analisamos várias cidades do Brasil, buscávamos interior com cara de capital, sempre assim, né? Então, e nós analisávamos, como nós somos uma empresa de tecnologia, o que a gente vai avaliar muito bem? Vamos pensar no básico, né? Assim, infraestrutura, porque não pode ficar caindo a energia ou ter um problema de comunicação, seja como for, porque nós vamos montar uma unidade para prestar serviço para fora. Então Goiânia já está fora. Zona. Não, mas é porque o Paulo Cunha, que ele fala, pô, vai acabar uma luz mais uma vez aqui, não é possível. Em Goiânia acontece isso. Não, eu acho que a nossa estabilidade é excelente aqui, né? É legal. Então, a gente analisa muito isso. A gente analisa... agora eu vou entrar nos 2 pontos principais, né? Lógico que a gente olha segurança,
né? Todos os fatores relacionados a IDH, né? Em geral, mas principalmente 3 fatores aí. Pulmão de crescimento. E de onde vem o pulmão de crescimento? Vem de universidade. Né? Então a gente analisa muito os últimos 3 anos para ver até uma tendência de crescimento de formandos ou novos cursos ou egressos, enfim, a gente analisa vários dados para verificar se tem uma tendência boa e se tem um volume muito bom, né? E ter uma universidade federal numa cidade sempre é crucial, né? Para esse desenvolvimento, mas as faculdades também particulares têm o seu peso, o seu valor aí, então a gente analisa muito isso. A gente analisava, inclusive evasão escolar a gente analisava uns dados, e a gente avalia também se tem empresas de tecnologia, se tem um ecossistema maduro também, porque é importante. Você não trabalha só com um recém-formado, você precisa ter uma equipe mais robusta para fazer o tipo de serviço que a gente presta, né? Nós estamos falando de manter, sei lá, um site de venda de passagem aérea de uma grande companhia de aviação. Então, se aquilo lá cai 10 minutos num momento que não pode, são milhões aí que a gente perde. Então, é sempre com muita responsabilidade isso, mas pulmão de crescimento, profissionais já qualificados, ou seja, um ecossistema interessante e custo de vida. Isso é super importante. Legal. Porque quando naquela época, quando a gente veio abrir, a gente pensava muito em falar, por que eu não faço em São Paulo? São Paulo é gigante, aquilo lá forma gente, né, pra caramba e tal. Você concorda que o custo de vida de São Paulo comparado com Uberlândia não é comparável? Sim. Né? Não é comparável hoje em dia. Isso impacta até na remuneração. Isso impacta muito na remuneração. Exatamente. Né? O desafio era grande. Exatamente. E o custo de uma consultoria é muito forte. É muito calcado pagamento. É muito calcado nisso daí. Então, esse era um dos fatores mais determinantes. Claro que agora veio a pandemia, a gente pode falar disso também, que mudou bastante esse panorama, né? Sim. Teve uma bolha muito grande de necessidade. Mas agora as coisas estão começando a se ajustar. Está. E que bom. Precisa de um freio de arrumação, né? E eu tenho temos bastante experiência para comentar disso daí, inclusive. Mas é isso, né? Então, a gente avalia esses fatores, tabula, né, faz o trabalho de casa e depois vai a campo, né? Depois a gente visita, vê iniciativas, por exemplo, né? A questão de impostos, né? Ou seja, incentivos fiscais, né? Também a gente busca sempre, mas o grosso está aí, no que eu comentei. Depois a gente vai a campo, faz reuniões com as universidades, faz reuniões com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico das cidades e tal, e tomamos a decisão, né? No final eu estava contando, estávamos aqui com Uberlândia, mais uma no Brasil, mas eu acho que Uberlândia deu um fit tão potente, uma empatia, foi muito interessante de ver, né, a capacidade da cidade na época, né, a vontade, o pulmão, né, o empreendedorismo, né, a gestão, tudo encantou. Acho que se fosse hoje essa escolha continuaria aqui, né? Ficaria aqui. Eu vou te contar uma coisa. Há pouco tempo a gente abriu Florianópolis, né, abriu Recife, e a gente rodou essa lógica, né, esse mesmo processo que eu fiz lá atrás, ajustado e tal. Uberlândia sempre entre as top. Olha. Sempre, né? O ecossistema aqui evoluiu muito até, né? Depois, desde que a gente chegou, você viu, eu estava comentando, Rafael, nós temos aqui na região próxima umas 600 pessoas trabalhando diretamente e formalmente para a NTT. E é interessante que é um número significativo, mas com um diferencial. Você precisa de gente que tenha formação superior ou esteja muito próximo de concluir o seu curso superior. Então, é um nível de profissional mais elevado, com uma remuneração mais interessante também. Então, é diferente de não dizendo que não é importante tudo para todas as áreas, a gente precisa de todo tipo de empresa, mas muitas vezes as pessoas ficam pensando assim, a cidade precisa atrair indústria, não sei o quê. Aí atrai lá 2.000, 3.000, que é uma indústria limpa a sua, não é poluente, tem uma remuneração muito melhor. Então, isso é muito interessante para a cidade que recebe. Alto valor agregado, né? Traz valor agregado, traz receio, né? Digamos assim, o volume de negócio é alto
Isso. né? E a gente trabalha com profissionais qualificados, então puxa a régua a necessidade. Né? A gente cansou de estar com as universidades aqui discutindo grade, né? Preciso de mais, e eu preciso de mais. De onde você vai tirar mais, né? Eu preciso formar mais. A gente dava curso de férias. Quantas vezes a gente não deu curso de férias para ir tabulando, né, a galera para poder entrar? Mas bem isso que você falou. Antes de você, obviamente, participar desse processo que escolheu Uberlândia, você disse que fez consultoria com várias empresas, né? Como é que era esse processo? Você fazia consultoria em qual área para essas empresas? Conta um pouquinho sobre esse primeiro passo seu. Eu trabalhava para bancos, grandes bancos. Então, esse era o nosso foco, né, em termos de indústria. E a gente fazia normalmente projetos de integração de sistemas, ou desenvolver um sistema novo, ou adequar um sistema que já existe, ou fazer uma modernização no sistema, ou implantar um sistema, pacote. Seria o sistema para o banco como um todo ou em alguma área específica? Aí vamos falar das áreas. Né? Eu, por exemplo, trabalhei muito tempo em tesouraria, na parte de gestão de riscos, né? Vocês ouviram falar na Basileia lá atrás, Sarbanes-Oxley. Então, a gente trabalhou adequando muito tudo isso, né? Não só sistema, né? Mas também processo. Isso é uma coisa interessante. Legal. A Everest, o NTT, hoje, né? A gente sempre trabalhou numa cadeia, na consultoria de TI, mas é uma cadeia muito mais ampla. A gente trabalha desde o negócio com consultores especializados naquilo, né, em gestão de risco de crédito de um banco, por exemplo, até, lógico, o desenvolvimento, implementação de sistemas, né, mas até fazer um BPO, né, uma operação de uma área né, sei lá, né, área de crédito de um banco, entendeu? Essa coisa de BPO, de externalizar operações, até isso a gente faz. Lógico que o core, o foco nosso é mais transformação digital, né? Ou seja, é mais tecnologia em si, mas a gente trabalha de uma forma bastante ampla para pegar o fim a fim. Né? Porque até se você não estruturar o processo, como é que você digitaliza, o negócio, né? Não tem como, né? E a gente gosta e é importante conhecer, né? Porque quando você faz um projeto, sei lá, de tecnologia, vamos pensar assim, né? Para uma evolução ali tecnológica, se você não conhece bem do negócio, fica complicado. Então, a gente sempre teve esse cunho forte de conhecer de negócio. Então, eu trabalhei em projetos tanto de negócio, de papel, que a gente chama na consultoria, né? Que não é de desenvolvimento, mas também em projetos de desenvolvimento. E também, na época, até hoje, né? Bastante projetos de sustentação, né, que a gente chama de grandes AMS, né? Que é o quê? As empresas normalmente terceirizam a manutenção do dia a dia, sabe aquela coisa de surgiu um problema, surgiu o Bacen mandou uma norma nova, precisa ajustar ao 9º dígito na época de telecomunicações, quando veio o 9º dígito, quanto a gente trabalhou, né? Bug do milênio. Então a gente tem muito trabalho o tempo todo, né, nesse sentido, e implantando desde COBOL, né, lá mainframe, até, cara, que você imaginar. E como é que você foi assumir essa posição atual que o Paulo mencionou ali de América Latina e Europa? Pois é, olha só, eu costumo dizer isso até nas palestras que eu dou na universidade para a galera até se identificar comigo. Primeiro, eu fiz tecnologia porque eu não era muito bom com pessoas. Eu era mais introspectivo, gostava do meu mundo. Não me venha... E bem assim mesmo, né? Minha esposa é que o diga, até hoje, né, um pouco. Mas o que acontece? A nossa área é muito carente de comunicação, de condução, né, de liderança, uma liderança que, sabe, a galera é mais técnica. Muitas vezes a galera é mais para dentro, não é mais para fora. E eu vendo essas situações, eu acabei, sempre fui de muita atitude bem empreendedor também, né? Fui para cima, sempre. E isso acabou, eu até brinco, né? Eu fiz TI para não trabalhar com gente, mas tomei 2 ou 3 decisões erradas e aqui estou, né? Se tem uma coisa que eu faço é trabalhar com gente hoje, né? Errado programa, não, né? Certíssimo, né? Exatamente. Às vezes não é o que a gente estava programando, mas a vida nos leva por caminhos que a gente não espera, né? Então, quando eu entrei... Só depois, lá na frente, você olha para trás e entende. Isso é verdade. E quando eu entrei, né, trabalhando e tal, eu assumi liderança muito rápido, porque precisava. Tinha uma necessidade, eu assumi à frente as dores da minha equipe e, de repente, eu já estava liderando. É da sua natureza. É natural.
É isso aí, é natural. Então, depois de um tempo, né, assim, o bom de trabalhar numa empresa grande, você faz de tudo, você faz muita coisa, você pode escolher um projeto A, B, mudar de país, é muito dinâmico, né? Você vê, eu fui pro Chile. Por que eu fui pro Chile? Porque eu queria sair e ter uma experiência fora. Eu busquei. Você ficou quanto tempo lá? 1 ano e meio, Tá. quase 2. Mas trabalhando com eles, 2 anos Sim. direto. Então, é toda uma construção, né? Você percebe? Então, eu fui assumindo responsabilidades, cargos, né, de liderança, vim para Uberlândia, abri essa unidade de Uberlândia, né? Na época, foi um desafio enorme, ser do zero. Eu comprei desde o cestinho de lixo, negociei com a prefeitura, contratava as pessoas e... Então, assim, essa experiência me deu uma base enorme. Mas, assim, enorme. Isso me deu uma visão do que é uma empresa. Fazia gestão fim a fim do negócio. A econômica, né? A área financeira, eu estava lá. Na área de recursos humanos, eu estava lá. No marketing, eu estava lá. Então, assim, e não era mais técnico, né? Só. Então, e uma prestação de serviço muito ampla, né? De clientes com sistemas muito críticos. Foi fantástico, né? A gente quebrou o paradigma do trabalho remoto na época, né? Em 2008, 2009, assim, todo mundo estava com medo. Todo mundo olhava esse projeto e falava, não vai dar certo. Então, amigos meus chegavam para mim e falavam, Rodrigo, acho que você tomou uma decisão errada. Sabe o que está me chamando muita atenção? A gente vê até pelo Uber Hub, pelas pessoas que participam do grupo, nos últimos meses, eu já vi 3 ou 4 postagens de empresas que estão indo totalmente para o remoto. Voltaram para o presencial, voltaram para parte presencial, parte remoto, e agora estão chegando à conclusão de que não, vão desativar a estrutura física, o escritório, estão disponibilizando aí escritório inteirinho montado com 50 posições, 80 posições, 30 posições. Muito interessante isso, né? E eu vou comentar disso também, porque aqui em Uberlândia a gente teve a nossa história, né? Também de espaço físico e tal. Mas só concluindo até essa questão que a gente está falando de carreira. Então, a consultoria é muito orientada à carreira. Isso é que eu acho legal. Muito Sim. legal. Então, todo ano, todo semestre, você está tendo uma avaliação, você está tendo um feedback, 360, 180. É muito dinâmico isso. Então, você cresce muito. Você aprende muito. E você tem a oportunidade de assumir mais responsabilidades. É só levantar a mão e falar, eu quero aquilo, né? Então, porque a gente está sempre sedento de pessoas com atitude desse tipo, né? Então, e assim foi, né? Foi crescendo, assumimos, vimos em 2009 para cá, estruturamos aqui, começamos do zero, né? Em 2009. Quando eu saí, fui para o Chile, foi para assumir a mesma unidade lá. Foi em 2000 e... Foi em 2020... Depois da pandemia. Exato, finalzinho da pandemia, comecinho em 2021. Uhum. 2020... Não, foi recente. Foi 2021. 2021 a gente tomou uma decisão e eu comecei a trabalhar remoto e fui para lá, me mudei. Então, aí quando eu saí daqui, nós éramos já 1.300 pessoas. Então, assim, é muita gente, né? Muito trabalho, o volume de negócio que a gente movimentava era enorme. E não estávamos mais focados em Uberlândia somente, já estávamos abrindo outras unidades, como eu falei, né? Floripa, Recife e tal. E aí eu fui para o Chile, né? Porque queria ter essa experiência, busquei como sempre, né? Aquela história, 20 anos não é fazendo a mesma coisa, é sempre fazendo coisas diferentes. E passado esse período no Chile também me gabaritou essa experiência, né? Porque ter experiência internacional é espetacular, né? Seja boa, seja ruim. E o Chile é uma cresce referência, demais, né? Que a gente tem aqui na América Latina, né? É um país muito desenvolvido em diversos aspectos. Em vários aspectos, exatamente. E aí fui para lá. Então, quando eu fui para lá e peguei essa bagagem também e voltei para o Brasil depois de 2 anos, mais uma vez, cada vez mais eu trabalho por propósito, né? Sim. Eu sempre gostei disso. E a gente vai ficando mais velho, a gente também vai... Então, eu estava buscando o meu novo propósito. Na NTT Data, é lógico que eu adoro, né? Eu casei, né? Então, adoro o que eu faço, adoro o modelo, adoro as pessoas. Crescemos juntos ali, formei tanta gente que é maravilhoso você ver um executivo novo que você contribuiu, né? E aí foi quando eu falei, puxa, eu acho que eu posso... Porque eu já trabalhei muito na América Latina, né? Falei, acho que eu posso ajudar aqui nessa área. E comecei a conversar com algumas pessoas, deu certinho o fit. Me encontrei de novo, revisei a minha missão, porque quando eu saí daqui... já deixamos estruturado a unidade de Uberlândia com novos responsáveis e tal. Então, a minha missão já tinha sido cumprida, né?
E foi quando eu fui para fazer esse trabalho Latinoamérica agora. E nesse trabalho Latinoamérica, só fechando esse parênteses, a minha missão agora é, como eu conheço muito de operações, como eu conheço muito da cadeia produtiva de uma empresa, né, de uma consultoria desse porte, né, do tamanho que a gente trabalha, eu consigo influir muito bem no modelo produtivo para ir evoluindo ele. Pela experiência e contatos que eu tenho, muito rápido. E a gente está com uma missão agora, minha missão, você falou, Rodrigo, qual é a sua missão hoje? É trabalhar hiperautomatização e inteligência artificial na operação da companhia. Legal. Puta, e fantástico esse tema, era tudo que eu queria. Menos operação dia a dia e mais inovação. Então você não está agora nessa a nova atividade, você não está se relacionando muito com o cliente, mas você está mais com o pessoal interno. Exato. A minha área, inclusive, chama-se GDN. Se você olhar no meu LinkedIn. O que significa? Global Delivery Network. Certo. Ou seja, né, a nossa unidade de entrega, de software, de delivery, de produção, né, global, nossa rede. Então, o meu trabalho é mais back-office, né? Agora é exatamente a transformação interna de como a gente faz. Como a gente faz de forma a ter mais produtividade, a ter mais assertividade, a ter mais qualidade. Lança uma ferramenta nova no mercado que pode nos ajudar. Só para a gente fechar essa parte aí. Para quem não conhece, não é da área, etc. Sem citar nomes, porque provavelmente você não pode falar, mas poderia dar como exemplo uns 2 projetos assim que são relevantes para vocês, que se destacam pelo porte, pelo tipo de cliente, o que vocês de fato fazem ali? Posso. Vamos pensar o seguinte, olha. Sem dar nomes, né, como você falou. Porque aí tem a questão do cliente. Melhor não. Efetivamente, olha, Você falou de aérea, por exemplo. O nosso foco, por exemplo, vamos falar de Brasil, tá? Vamos falar de Brasil. No Brasil, hoje, nós somos muito fortes. Estou dizendo, assim, um dos maiores fornecedores de consultoria no setor de bancos. Tá. Né? Então, se você pegar... a gente tem um cliente nosso que a gente tem... Vou falar em números de pessoas, não em volume de negócio, tá? Só para ficar mais fácil até. Nós temos 1.700 pessoas trabalhando em um cliente. Tá. Então, assim, muita responsabilidade. Agora, e aí relacionado ao sistema... software, etc. daquele... Bom, toda a área. Aí nesse caso eu estou em toda a cadeia quase. Do né? banco. Mas vamos pensar o seguinte, lembra do 9º dígito? Né? Sim. Né? Quem implementou muito dos 9 dígitos na foram empresa de vocês. Telecomunicações, né? A Everest, na época. Né? Vou dar toda vez que lança uma normativa nova... Pix, né? por exemplo, né? Vocês devem ter mexido com isso. Sim. Bastante. E como a gente normalmente dá a manutenção do dia a dia e essas evoluções, a gente presta esse serviço, já está embutido no que a gente faz, está ali. Chegou, agora vamos ajustar todos os sistemas para também transacionar o Pix. A gente ajusta todos os sistemas. Entendi. Então, assim, todo grande tema que está acontecendo, a gente está fazendo. Uhum. Todo, né? Vamos pensar o seguinte, porque a gente está na cadeia produtiva muito, muito forte, né? De bancos, de telecomunicações, de indústrias, né? De companhias aéreas, de seguros, saúde, né? É tudo que envolve escala mesmo. Energia, exato. Então, assim, utilities, né? Que a gente chama, que é a parte de energia, mineração. Então, a gente está nessas indústrias principalmente, né? Assim, focadas aqui no Brasil, a gente se divide nelas. E é tanta gente trabalhando aqui no Brasil, no grupo, e a gente falava sobre perfil, né? O que você tem buscado em termos de demanda, de perfil do profissional que vocês têm procurado lá na NTT Data? Tá. Claro que é uma empresa grande, enorme, e que você precisa de gente de diversas formações, etc. Mas, assim, até para quem está buscando,
uma transição de carreira. Muita gente às vezes se formou numa área, está vendo tanta oportunidade na área de tecnologia agora. O que você aconselharia para pessoas desse tipo aí, com base na sua experiência? Ou quem está novo, entrando aí, buscando uma formação? Você tocou num tema que eu adoro, até. Eu ajudo muita gente, né? Até aconselhando e orientando mesmo, ajudo a galera. Meu filho mesmo fazendo 18 anos agora, começando faculdade, eu converso muito com os amigos dele, né? Para orientar, para conversar, né? E como a gente passou um período muito difícil na época da pandemia, falta uma escassez gigante de gente, imagina quantos projetos de reskilling, né? Que a gente fala de reformatar o profissional de uma área para nossa, né? A gente fez, o mercado fez, né? Não nós. Então a gente aprendeu muito com isso também. Mas hoje, vamos falar de hoje, né? Uma coisa que a bolha também estava uma loucura, né? Na época, um pouco depois da pandemia, agora a coisa já está mais estabilizada em termos de procura por profissionais, né? Não está mais aquela loucura que a gente tinha. Primeiro, vamos falar da galera que está se formando, que está entrando na faculdade, está se formando. O perfil, a gente trabalha mais com universitário, né? Assim, grande, assim, chega a época de ter 99% de gente formada, né? Hoje exatamente eu não tenho esse dado, mas a gente trabalha muito com universitário, né? Antes de se formar, observando a invasão, a gente nunca orienta essa questão. Aliás, a gente até atrelava, eu lembro, a gente criou uma política de estágio que atrelava a nota e a não invasão escolar para ele continuar trabalhando com a gente. Porque era uma loucura, né? A galera começava a trabalhar fora, começava a ter uma remuneração importante e falava, para que eu vou estudar mais 2 anos, né? Não faz sentido. Mas a nossa política sempre foi muito forte nisso daí. Que a gente acredita nisso, né? A gente acredita que a formação ela é importante. Sim. Né? Então a gente trabalha muito com o perfil universitário, a gente forma muito, né? A consultoria, ela normalmente ela tem esse perfil, porque ele pega o profissional ou formado ou formando, né, na universidade e trabalha essas últimas milhas também. Porque tem, para você pensa o seguinte, né? O hora-homem de uma consultoria tem que ser produtivo. Sim. Então para você chegar no nível de produção efetivamente ali, você vai ter uma curva. Né? E essa curva está totalmente relacionada aí ao perfil de cada um. E aí eu entro numa outra coisa que não é só formação, né? É o cara que né, a pessoa que está muito afim, que tem uma motivação pessoal muito importante. Então a gente busca muito isso. Estava até te contando um caso aqui de Uberlândia, fantástico, que hoje são grandes executivos lá, né, na empresa. E é incrível você ver a formação deles e falar, poxa, não é uma grande formação, mas um perfil espetacular de pessoa. Mas a gente busca muito, né, de universidade, todas as universidades, né? É lógico que falando de curso e área exatas, né, tecnologia, engenharias, né, a gente trabalha porque é a cabeça do engenheiro, né? Você costuma, encaixa bem. Você sabe me dizer se hoje você tem já na sua equipe pessoas aqui da gestão da informação? Como é que você tem visto a gestão da informação? Essa é uma coisa que eu ia falar também de administração. Tá? A gente trabalha bem, até gente que faz administração, mas quer entrar na área de tecnologia, a gente trabalha esse profissional, a gente forma também. A Fagem tá bombando na NTT, né? Tem muita gente da Fagem lá, inclusive de gestão da informação. Certo. Né? Que é um curso, na minha opinião, excelente. Quantas pessoas que a gente tem formadas pela Fagem, eu não vou saber exatamente. Claro. Né? Mas eu acho que assim, teve épocas, alguns anos atrás, da gente contratar quase todos que se formavam. Era uma loucura, né? A gente contratava, porque eu particularmente ficava muito atento a esse curso. Porque eu gostava, porque tem muito projeto de dados. Tá. E o cientista de dados que sai dali, sim, assim, é fantástico, né? Aqui da gestão da informação tem uma carga, claro, é fundamental no curso, né? Então a gente tem uma base muito sólida de cálculo, de estatística, e que isso vai atrelar a parte de tecnologia. Exato.
Uma base de negócio importante, porque ele tem que trabalhar com dados. Exatamente. Não adianta só ter o conhecimento técnico, tem que entender sobre negócios, né? Então essa é a grande preocupação. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que está vindo para o curso, saiu de outro, veio para cá, e aí eu olhei as disciplinas lá, 50% do curso, um pouquinho mais, é disciplina da área de negócios. Aí a gente tem ali mais uns 30 e poucos % de disciplina, quase 40 ali da área de tecnologia, de computação, etc. Um pouco menos, uns 30, e uns 20% de cálculos, onde a gente pega a estatística, a matemática, etc. Então, não tem como, né? Trabalhar com dados, você tem que ter... E eu vou fazer um comentário que eu acho que às vezes esse curso tem gente que não... Os meninos, né, a galerinha que está chegando aí, olha e fala, puxa, mas é integral. Né? Ou seja, não exatamente integral todo o tempo, mas assim, você estuda, né? De manhã e à tarde até umas 3 da tarde. Nós fizemos um ajuste até para poder possibilitar que as pessoas trabalhassem já no início do curso. Ah, sim. Porque porque o mercado está com a demanda muito aquecida. E aí, o estudante entrava aqui e a hora que ele via a oportunidade no mercado com o salário que estava sendo oferecido, era muito tentador. Muito tentador. E aí ele vai, passa um pouquinho e começa a abandonar disciplinas, etc. E o curso vai ficando em segundo plano. Então, a coisa de 1 ano, nós fizemos um ajuste nos horários de aula e concentramos a maior parte no período da manhã, de maneira que ocupe praticamente toda a manhã. E à tarde, ele tem uma disciplina só, em 2 dias da semana, que termina até as 14h50. Por quê? Porque o pessoal trabalha muito fora, até em outros países. E tem uma flexibilidade grande nessa área de horário. Então, a pessoa pode começar a trabalhar, por exemplo, 2 dias da semana, às 16 horas e ir até a noite. Então, nós ajustamos isso e ajustamos uma outra coisa que não tinha, que era o estágio. O estágio, ele era permitido somente a partir do 3º período do curso. E hoje a gente já aprova desde o início do curso. Legal. E eu ia falar que, assim, por mais que seja integral, é uma coisa que eu falando com os amigos do meu filho, falando, não, mas vai estudar, é integral, né, ou quase integral e tal. Falei, não, mas a base que você está investindo, vai por mim, porque no final vale a pena. No final vale a pena, porque você sai dali muito bem preparado. Sim. Né? E se posiciona bem também. Você sai mais pronto. Vamos pensar assim. E no começo, principalmente no primeiro 1 ano e meio do curso, é necessário uma dedicação maior, por causa muitas vezes a pessoa vem com um ritmo de estudos e chega aqui, tem que se adaptar à realidade nova. São disciplinas que demandam muito tempo de estudo até o 3º período. Não que as demais não tenham essa necessidade, mas do 4º período em diante, que é depois de 1 ano e meio, as coisas se tornam mais naturais, a pessoa já acostuma com aquele ritmo. Então, quem tem condições de vir estudar pela manhã, que está com a cabeça fresca, descansado, para pegar umas disciplinas nessa área aí de dados, né, de cálculos, etc., e à tarde continuar estudando, se preparar, ajuda demais. Então, assim, é tudo pensado com esse objetivo de oferecer a melhor possibilidade em termos de preparação. Muito bem. Feliz, né? Eu do outro lado do balcão, né? Assim, que capta essa galera, fico feliz de ouvir isso. Você já se imaginou sendo responsável por dispositivos capazes de solucionar problemas ou realizar atividades de maneira independente, como os carros autônomos ou os robôs que atuam nas indústrias? Ou por desenvolver plataformas, mecanismos, aplicativos relacionados à segurança de dados, inteligência artificial e tecnologia da informação, conhecida popularmente como TI. Então, conheça o curso de Gestão da Informação da UFO.
Se você é uma pessoa curiosa e se identifica com os meios digitais, com a tecnologia e quer atuar no mundo corporativo ou até mesmo empreender no seu próprio negócio, o curso de Gestão da Informação da Universidade Federal de Uberlândia é ideal para você. Por se tratar de uma área promissora, com alta demanda qualificada e, consequentemente, remuneração acima da média comparada com as outras profissões. O curso de bacharelado dura 4 anos e oferece 60 vagas a cada semestre. Nessa graduação, você aprende a elaborar e executar processos relacionados à automação de máquinas no geral, seja nas fábricas ou em qualquer outro setor da economia, bem como ser responsável pela gestão eficiente de ambientes computacionais e garantir a segurança da informação das empresas no meio digital. No curso você aprende ainda a elaborar estratégias e soluções que sejam eficazes e viáveis, que possam contribuir com a mobilidade das pessoas e melhorar a gestão das cidades inteligentes. Além de ser responsável por fazer todas as migrações de informações, documentos, arquivos, recursos e aplicações de uma empresa para um ambiente digital seguro e compartilhado em rede, mais conhecida como nuvem. Na gestão da informação, você também pode liderar o projeto do desenvolvimento de um design de um site, sempre mantendo o foco na experiência de navegação do usuário para que o tempo de permanência numa página seja cada vez maior. Se formando em gestão da informação na UFO, você desenvolverá um senso crítico e analítico. Sabemos que a escolha da primeira profissão é um dos grandes desafios e o curso de Gestão da Informação da UFO configura-se como uma excelente opção de carreira. Eu digo primeira profissão porque as pessoas que estão entrando agora nesta fase certamente terão uma ou várias profissões ao longo de sua vida profissional. Neste contexto, é muito importante que você encontre algo que lhe dê prazer e satisfação, para que tenha qualidade de vida e os resultados financeiros venham como consequência natural. Na era digital, sobretudo agora, no pós-pandemia, quando a tecnologia tornou-se presente em nossas vidas em todos os campos, o curso de Gestão da Informação da UFO se revela como uma das mais atraentes alternativas no mercado. No curso de Gestão da Informação, você vai aprender a fazer a investigação de dados, dispositivos e sistemas operacionais, com o objetivo de mapear possíveis evidências relacionadas a crimes cibernéticos, o que facilita a identificação de autores ou dos responsáveis. E até mesmo atuar como um hacker ético, ou seja, profissional que tem a complexa missão de usar os seus conhecimentos com o objetivo de proteger a segurança das informações, otimizando a tecnologia de uma empresa, evitando violações de sigilos. Diversas reportagens apontaram as 15 profissões mais promissoras do futuro, sendo que 13 delas estão relacionadas com a gestão da informação, o que confirma o amplo leque de oportunidades de atuação. Em outras palavras, isso significa que, dentre as diversas opções, certamente você encontrará aquela com maior afinidade. Como profissional da gestão da informação, você poderá trabalhar com a coleta, organização, análise e gestão de um volume de dados enorme para transformar em informações para a tomada de decisão. O curso de Gestão da Informação da UFO me preparou para o mercado de trabalho, formando um profissional multidisciplinar. Então hoje, pela gestão da informação, a gente consegue ver várias áreas, né? Dentre elas a parte de análise de dados, a parte comercial, a parte de computação. Isso, sem sombra de dúvidas, me ajudou a ter meu primeiro estágio, consequentemente participar de uma grande empresa aqui de Uberlândia, até hoje formar a minha empresa, que temos 26 funcionários trabalhando basicamente com análise de dados hoje. As atividades curriculares e extracurriculares da gestão da informação foram condizentes com o mercado de trabalho, principalmente apoio à consultoria, que foi uma das atividades que eu participei dentro da gestão da informação, a empresa júnior. Então, durante 3 anos eu tive uma vivência acadêmica profissional simultaneamente, né? Que sem sombra de dúvidas 90% do profissional que eu sou hoje foi decorrente dessa atividade em si, além das monitorias, das iniciações científicas e também das matérias que prepararam para esse profissional. Se você está pensando em entrar na área de tecnologia, estatística, comercial, se você está em dúvida definitivamente qual dessas áreas você quer trabalhar, ou se você quer ser um profissional multidisciplinar, onde tem flexibilidade de atender várias demandas dentro do mercado, o curso de Gestão da Informação, sem sombra de dúvida, é um dos cursos que vai te formar para essas oportunidades, tá? Seja como profissional de desenvolvimento, né, na área de programação, seja como analista de dados, né, cientista de dados, ou até mesmo na parte de gestão, tomadas de decisões, ou todos eles simultaneamente, como nós fazemos hoje. Segundo os dados do MEC, atualmente no Brasil existem 5 instituições de ensino superior que oferecem o curso de Gestão da Informação. E o único que tem a nota máxima e a característica de combinar a gestão de negócios com a tecnologia da informação é o da UFO. Então já sabe o que fazer, né? Vem pra Gestão da Informação! Vem pra UFO! Rodrigo, como é que é hoje a sua rotina? Se a gente for pegar assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, dentro desse processo seu, porque tem muita gente dentro desse escopo, né? A gente não tá falando de um squad de 10 pessoas, a gente tá falando de uma equipe de 1.000 e tantas pessoas, né? Como é que é hoje essa organização sua? Segunda-feira é só dia de conversar com a equipe? Ou não? Você faz isso de uma maneira mais pulverizada? Como é que é a sua rotina? Legal. E detalhe, e você trabalha, e no meu caso eu trabalho com vários fusos horários, né? Pois é.
Tem isso ainda. né? Tem esse agravante, né? Eu até brinco, assim, a minha chefe, né? Ela é da Espanha. Então ela está hoje 5 horas à frente, né? Então, como é que... E eu tenho um México terminando 3 horas depois do nosso expediente, né? Mas como é que é a minha rotina? Como é que é trabalhar de casa, né? Assim, tudo bem que eu tenho uma rotina de viagem, mas como é que é trabalhar de casa? A rotina do dia a dia ali, né? Com a equipe. Como eu falei, é mais retaguarda. Então, o que eu faço? Eu dou suporte para o negócio, né? Internamente, para trabalhar com digamos assim, com os novos modelos de delivery, utilizando inteligência artificial e hiperautomatização. Esse é o nosso foco. Então, a gente tem lá frameworks, já várias ferramentas, várias coisas desenvolvidas em IA generativa para ajudar a operação do dia a dia das pessoas. Então, o meu papel eu tenho uma equipe que está distribuída, né, em todos os países, que eu estou falando da América Latina. E essa minha equipe são pessoas bastante sêniores, bastante consultores muito, muito fortes, executivos até, que dão suporte para aquele país, né? E a gente tem... É uma rotina, às vezes, meio dura, no meu caso, porque assim, eu tenho que respeitar mais ou menos ali o contexto e a disponibilidade de todos. A velocidade também é um tema que interfere, porque tem muita coisa para ontem, né? Sei lá, começou um projeto novo. E é imprescindível que a gente trabalhe, né? Vamos pensar assim, numa modernização tecnológica. Vai ser uma tecnologia A para B. Sem essas ferramentas que a gente tem e está implementando, gastaria 50% mais do tempo. Então tem que estar funcionando, não tem assim, é negócio, né? Aí é uma retaguarda, mas nem tanto, é um negócio. Então essas urgências assim estouram o tempo todo, né? Então, mas a minha rotina, né? Eu efetivamente eu gosto de começar um pouco mais cedo, por conta até da Espanha, né? O meu pessoal com quem eu trabalho começa depois de mim. Sim. Ou junto comigo depois. Mas eu tenho muito trabalho relacionado com a Espanha, né? Como eu falei, o headquarter está lá, né? A equipe que conhece mais de tudo que eu faço, de tudo que eu implemento aqui na América, vem de lá. Então eu preciso ter muito alinhamento com eles ali. Eu tento fazer isso de manhã com eles, né? Para aproveitar essa janela da manhã antes de começar a minha. E depois, aí entra a minha rotina de trabalho efetivamente com todos os países, né? Às 9 horas aqui está começando hoje. Não, acho que nós estamos no fuso horário quase somente nós. Porque assim, já Chile já começa 1 hora depois, né? Colômbia e Peru 2 horas depois, México 3. Então, estamos mais ou menos nesse ritmo. Você falou até desses horários aí, eu lembrei do Tim Cook, né? O CEO da Apple, ele tá na Califórnia, só que a equipe de trabalho dele tá em Nova York, então ele precisa acordar 2 horas da manhã, né, para começar junto com essa turma, né? Não. Mas você não é 2 horas da manhã, não é não. Eu tenho que ter vida ali também, né? Mas eu sou muito organizado, né? Até o pessoal, quando eu me apresento, fala assim, o meu perfil ele é esquisito, porque é um perfil meio nerd, meio e muito produtivo, porque assim, eu pratico esporte, né? Eu nado no praia clube, na equipe master, legal. Então tem que treinar. Depois, tudo bem que eu estou em falha nas últimas semanas por causa de viagem, minha técnica está brava comigo, mas eu nado, eu tenho esse meu trabalho, eu estudo, né? Bastante, eu gosto, né? de ler, né? Por exemplo, e jogo muito videogame. E como é que você arruma tempo para tudo isso? Né? E eu jogo mesmo. Você joga? Qual jogo você gosta? Vixe, aí você abriu a caixinha de Pandora. Você é da equipe do PS ou do Xbox? Não, do PS. E do PC. Do PC, mas eu sou né? PC raiz, assim, de muitos anos, sabe? Legal. E lá em casa, assim, até os amigos dos meus filhos, antes de comprar um jogo, estão me procurando. Mentira. Cara, eu jogo mesmo. Então, assim, eu organizava, até fugindo um pouco da sua pergunta, eu cansei de organizar esportes dentro da companhia. Ah, sério? Porque é fantástico. Imagina na pandemia, cara. Todo mundo chateado em casa, já assim, cansado, com todos os problemas que a gente estava passando. Nós organizamos uma, entre aspas, Libertadores da América. Fazia um campeonato lá. Olha só, Libertadores da América. A gente chamou aqui na América. Por causa da latência e tal. Para a galera jogar FIFA. E a gente pegou um cara que era locutor que trabalhava com a gente. Porque muita gente. Sempre tem um cara que sabe alguma coisa. Aí colocávamos um locutor. Fizemos lá umas eliminatórias em cada país. Fechou. Foi fechando a chave e tal. E o ganhador ganhou lá PlayStation 5. A gente fez uma Libertador, super festa. Podia ir com o PSG, né?
Exatamente. Né? Aí você foda, aí é né? foda, Você vê, hein? né? Mas foi muito legal. Então, Que assim, legal. E a galera em casa. Então, a gente fazia à noite. Olha que legal, a galera assistia como se fosse um jogo, porque a gente televisionou, Sim. né? Pra galera assistir. Foi muito legal. Massa. Então, CSGO, né? A gente Dota, League of Legends, tudo isso daí a gente sempre movimentou legal. muita coisa. Mas eu jogo muita coisa. Uhum. Eu gosto muito de jogo RPG, Massa. principalmente. De imersivo, de gastar muitas horas. Uhum. Mas voltando à minha rotina, né? Então eu sou muito organizadinho, porque eu sou o cara da planilha, né? Minha mulher até briga comigo, né? Quando a gente vai viajar agora, a gente vai fazer uma viagem, eu já tenho tudo planejado, o ticket comprado, tudo certinho. Então não sai de casa. Horário de saída, horário de chegada? Quase isso. Assim, com alguma flexibilidade para não me chamarem de chato e uma pessoa que tem toque, né? Tento disfarçar. Uhum. Mas tudo organizado, senão não vai. Então, eu às vezes 7 horas assim, porque eu tenho criança que vai para a escola, né? Então, 7 horas assim, normalmente eu estou online, né? Fato. Isso então, eu já tomei meu café, já levei criança na escola, eu estou online. Almoço não acontece, né? Então, almoço ali, às vezes eu paro, eu vou comer alguma coisa, às vezes como ali no dia a dia, porque sempre tem uma agenda, é incrível, né? A minha agenda Mas eu tento ter a minha meia hora ali para... Com essa diversidade. É difícil. Você começa às 7 horas, o pessoal lá da Espanha já está no meio-dia. Já. Eu tenho que... Exatamente. Você vai pegar meio expediente deles lá, né? Exato. Então é complicado. Mas eu tento não passar das 7, entendeu? Tá. Isso aí, porque eu tenho que treinar. Só saúde mental e física, né? Tem que ter o equilíbrio. Então, se eu tenho... Mas, às vezes, acontece de eu ir, treino, volto e eu tenho que fechar alguma coisa. Mas aí você já fez o seu esporte, você já tá zerado, não tem problema, entendeu? Mas é uma rotina desse tipo. E, assim, como que eu organizo a agenda, é aquilo que eu falei, de manhã tento alinhar muita coisa com quem tá naquele fuso horário, eu vou muito por fuso horário. Ah, legal. Esse é meu driver, né? Esse é meu driver principal. E com o meu time direto... Eu tenho minhas dailies, weeklies ali, tudo de 20 minutinhos. Legal. Quando é 20 minutinhos. Tem que ser muito rápido, né? A gente tenta não criar grandes agendas de 1 hora. Não, é muito rápido e... Interessante. Senão tem que ser. Todo mundo cansado, né? Ninguém aguenta mais muita coisa. Assim, o Jeff Bezos... eu acho que foi o Jeff Bezos, né? Que na sala dele de daily não tinha cadeira, né? Para o pessoal sentar. Era ele, né? Isso aí mesmo. Que aí ele... reunião em pé. Em pé, né? Para não demorar muito tempo. Criou isso aí dentro do movimento ágil, criou forte, né? Total. Até a galera... evitar aquela história Exato, eles faziam de pé. Dentro da comunidade. Você via a galera se organizando. Isso é maravilhoso. Acho fantástico. Evitar aquela história de... Participei de mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail, né? Eu tenho birra disso. E vamos lá. A gente tem essa... Não sei o que acontece. Eu sou muito produtivo. Minha cabeça é produtiva, né? Operação, por isso que eu faço o que eu faço. E eu sou muito crítico com relação ao que, o que precisa ou não, né? Reuniões com 15 pessoas para discutir um tema. Como é que você vai discutir com 15 pessoas, né? Assim, e às vezes você encontra reuniões desse tipo. Eu sou um crítico ferrenho. E quando eu vejo que eu não deveria... Eu sempre pergunto. O que eu vou fazer? Para quê? E você? A gente se divide muito. Eu gosto de trabalhar muito assim. Legal. Porque é muito fuso horário, maluco e tal. Então, se eu não tem que estar o cara que vê tal coisa. Não, o Ricardo, eu me viro e depois eu alinho com você e vai levar seu filho na escola. Porque isso acontece, né? Também, hoje em dia a gente também absorveu algumas responsabilidades de casa, né? Então, a galera trabalha comigo muitas vezes e fala, Rodrigo, puxa esse horário, estou levando meu filho na escola. Falei, cara, tranquilo, vai lá, leva, que eu levo aqui a questão, porque eu levo os meus de manhã, né? Então, minha esposa me suporta no restante, então, tudo bem. Então, respondendo essa pergunta, é mais ou menos assim a minha... Legal. Não é pesado, é tranquilo, eu me divirto. Agora, dentro disso tudo, o que você vê como os maiores desafios? Porque, não apenas como liderar a equipe, mas você vem... presenciando aí a chegada de novas gerações diferentes, né? E o mercado como um todo está tendo um problema muito grande de mão de obra qualificada, em massa. Como é que vem sendo esse processo seu aí dos desafios da empresa? Vamos lá, tem um desafio, esse que você falou é um desafio, fato, né? Que é como é que está chegando essa geração? Eu acho que é o seguinte, é uma coisa que eu até, todo o treinamento que eu dou, né, que a gente acaba passando muito para frente, né, o conhecimento que a gente tem. Então, eu gosto muito de treinamento. Então, quando eu vou treinar uma equipe de líderes,
atuais, com 27 anos, a galera de 27, né, então, porque tem uma máxima no mercado, não, ninguém quer ser líder mais, né, a gente escuta muito isso, né, mas eu acho, é fato, mas porque a gente quer imprimir talvez... Cara, mas eu acho que sempre foi assim, viu? É um problema, é verdade, a gestão mas eu acho que eu sinto que tá bem diferente agora. Você sente a galera não quer. Em que sentido? As pessoas não querem assumir essa responsabilidade? Exato. Você sente que a galera tem um pouco mais de... Pé no freio. Um pouco mais do que a gente tinha, talvez. Porque... Um pouco mais tem. Pelo... Já era um problema. Você falou agora quando tá um você pouco formou mais aí, agravado. eu formei um ano antes. Então nós devemos ter uma idade razoavelmente próxima. A nossa geração, as pessoas que vinham para a área de negócios, por exemplo, que eu sou graduado em administração, muitas queriam crescer e ter um cargo de liderança, né? Mas sempre teve aquele que vai, nossa, eu não quero, né? Tipo, eu quero ser responsável pelo meu trabalho, não o trabalho de mais alguém, né? Assim, mas é fato isso que você falou, por isso que eu falei, a diferença, ela existia esse problema, mas agora está um pouco maior, né? Tá um pouco maior. A gente teve também uma pandemia, isso aí deu uma mexida, nós estamos em casa, gente, né? Nossa galera, nós estamos em casa desde o início da pandemia, vamos pensar assim, né? Nossa área, né? Muita gente, então... Muita coisa mudou, você tem que ponderar, você tem que mudar a forma de fazer as coisas. E uma das coisas que eu falo muito nos treinamentos é que imprima sua forma de liderar. Não tem que ser igual a minha, mas faz a sua, com aquele mesmo objetivo que a gente tem que garantir. Isso que eu ia falar, exatamente. Mas, cara, faz, tenta, erra, acerta, volta aqui, vamos trocando uma ideia, vou te ajudando e tal, porque ser líder é um desafio importante, ainda mais agora de casa, né? Remoto. Como é que você engaja o time? Isso é um tema discutidíssimo em todo o fórum. Dá para falar mais uma hora disso daí, inclusive. Mas então esse é o desafio. Eu acho que tem um desafio muito forte aí de conscientização da galera que sim dá com método, processo, trabalha inteligência emocional, né? Aquela história de sempre dá, mas imprime seu caráter. Mas também eu vejo um desafio hoje, assim, porque o meu trabalho ele é remoto, ponto. Né? Ele é remoto já desde a pandemia. Eu tento estar presencialmente, é fantástico quando você vai presencialmente, você evolui muita coisa, você cria a empatia que a gente não cria na câmera, né? O tal do happy hour pelo vídeo, né? A gente fez muito isso quando foi necessário. Hoje bem menos, né? Assim, o mínimo possível. Então eu quero estar lá, eu quero tomar uma cerveja com o meu pessoal, né? Eu quero ir almoçar com eles toda vez que eu posso. Então, por isso que eu gosto até de estar viajando, porque eu quero estar perto. Tanto com quem trabalha comigo diretamente, com quem também a gente presta o serviço interno, né? Sim. Porque depois, assim, uma coisa é eu te conhecer pelo WhatsApp. Né? Sim. Então, agora é diferente, porque agora a gente se conheceu. É verdade. Já mudou. Nada substitui. Nada. Então, tem um desafio aí grande nesse sentido, porque a gente não consegue trazer a galera toda, assim, se você perguntar, Rodrigo, mas como é que está o tema presencial, remoto e tal? Tem muito cliente nosso que a gente trabalha em função do cliente, né? A gente tem a gente é consultoria, então a gente trabalha no modelo do cliente, muitas vezes. Então tem cliente que quer a galera lá já, todo dia e tal, e a gente busca gente que quer, se adapta, né? Que topa o desafio. Agora, tem cliente que não tem exatamente essa premissa, tanto é que eu tenho várias equipes que tem 2 do Chile, um do México, uma pessoa da Espanha e um português de Portugal. Tudo na mesma equipe. Então, você vê, ou seja, e sai um resultado bom. Mas tem cliente que não gosta. Então, a gente se adapta muito nisso daí e tenta trabalhar, tenta equilibrar, né, os pratos nesse sentido. Porém, uma coisa é fato. Dificilmente, quando me perguntam, mas Rodrigo, por que o pessoal não vai no escritório hoje, por exemplo, aqui em Uberlândia? Porque a sua equipe nunca vai estar aqui mais, porque está tão distribuído. Então, normalmente, quase 100% das pessoas estão numa equipe onde tem uma porcentagem dos membros em outro lugar. Então, você não vai encontrar um cara lá. Né? Ou seja, até para fazer esse terça, quarta e quinta, sabe? No escritório, ou terça e quarta, tudo bem, segunda e sexta em casa. Você perde um pouco o propósito, né, para muita gente. Porque você não vai estar lá com a equipe, você não vai... Sua equipe de trabalho mesmo de entrega... Porque a gente trabalha por projeto, não operação, que ele está ali, todo mundo junto, de Uberlândia, trabalhando para o cliente tal em Uberlândia, não. A gente não tem cliente em Uberlândia, ou quase não, né? A gente tem pouca coisa aqui em Uberlândia. Então é difícil, o desafio está aí. Remoto, liderança,
Legal. Assumir essa responsabilidade em remoto. Uhum. Né? O nosso CEO, que é o Ricardo Neves, ele escreveu até um livro, CEO Digital. Porque ele entrou de CEO na NTT Data no meio da pandemia. Como é que foi isso? Pô, uma super experiência. Recomendo esse livro, ele escreveu. Olha. E ele conta muito isso daí. Ele conta muito. Ele é um cara fantástico, né? Todo mundo é muito fã dele. E na sua vida, Rodrigo, se a gente pudesse falar, independente seja profissional ou pessoal, qual foi o momento que você teve, que você vê como seu momento power? Ou seja, seu momento de maior energia, de maior vibração, de maior... que você, cara, não tô me aguentando de tanta alegria ou de tanta realização. Qual que é o primeiro momento que vem na sua cabeça disso? Nossa. É sentimental, não é? Eu sei. Não é racional. Não. Independente se foi para outras pessoas, algo assim, relevante ou não. Eu gosto muito de... digamos assim, eu sou intenso. Então, o emocional está aqui comigo. Eu sou racional, mas o emocional está aqui. E eu comemoro muito, assim, eu torço muito e eu choro e rio muito, né, assim, durante o dia, assim, com todas as pequenas coisas. Mas, cara, o que me brilha mesmo, né, assim, lembrando aqui das últimas, são 2, 3 exemplos que eu posso dar, né, assim, vou falar profissionalmente. Quando você vê algum membro da sua equipe que você contribuiu dando um passo importante na carreira dele, por exemplo. Isso é uma coisa que me emociona até hoje, porque a gente tem um ritual muito forte dentro da companhia de evolução de carreira. É uma pressão até para evoluir, crescer, incrementar mais responsabilidade, mais salário, mais não sei o quê. Então, quando você vê a sua equipe crescendo, eu acho isso impagável. Então, isso me ganha muito, assim, é muito legal. Isso é muito de líder nato, né, esse sentimento, né? Acho que sim, né? Acho que sim. Outra coisa, quando vê, guardadas, né, as crenças de cada um, uma coisa que me emociona muito é ajudar. A caridade. Eu, por exemplo, uma vez por mês eu junto minha família, junto com um grupo de amigos, e isso me emociona, isso me toca. Acho que o que mais me toca é isso daí. Legal. Que a gente faz comidinha, né? Faz marmita depois para morador de rua. E a gente vai... Aqui em Uberlândia mesmo? E aí a gente, no final, tá lá meus filhos, minha esposa, todo dia, com um grupo de amigos, a gente faz, cozinha, prepara, embala. Mas um carinho maravilhoso, inclusive a comida, faz para nós, assim. E o mais legal é você entregar. Porque no final do dia a gente vai lá à noite, nos lugares que precisam, a gente se organiza e faz a entrega. E conversa. E ver né, a realidade, né? Então, assim, eu acho que assim, o social e essa caridade, eu acho que isso me toca muito. Isso me toca muito, né? Legal. E o terceiro, você falou que eram 3. A família, né? Ver assim, eu sou, como eu falei, sou meio meninão, né? Então, assim, eu tenho 2 meninos. Um de 18, que está entrando a estudar agora aqui com você, e o outro de 13. E eu curto esses momentos. Nós estamos um adulto já quase, né? E um entrando na adolescência agora, né? E ver as conquistas do dia a dia deles, assim, eu acompanho de pertinho, eu acho fabuloso. Eu sou o cara que estuda a matéria junto com o filho, né? Assim, até para... que eu gosto de ler, né? Então, a história até a gente relembra, né? Porque a gente não lembra mais das coisas, né? E, cara, e ver as conquistas e o papai, tirei hoje 6 na prova, valia 8, olha, pô, eu vi o moleque se matando ali para estudar dentro do arquétipo dele, cada um com a sua questão. Então, assim, eu me emociono muito aí também, no dia a dia da entrega de quem está perto de quem a gente ama, né? Assim, do círculo pequeno ali, eu acho... Sua alegria é transversal, né? Então, é dentro dos momentos do dia, né? Que acontecem né? No trabalho, na família. Legal. Eu diria que sim, olhando dessa forma, né? Não são grandes, porque eu... Sim. Agora mesmo a gente vai fazer uma viagem, eu e minha esposa, a gente vai fazer uma segunda lua de mel, aproveitando até uma viagem que eu vou fazer pela empresa, a gente vai para Roma. Não, super, é um passeio espetacular. Mas não Sem é dúvida. isso que te pega sentimentalmente. Não é. Legal. Não é. É poder te ajudar. Você me liga. Olha, eu sou um cara que... Se você me liga para pedir ajuda, né? Eu largo o que eu tô fazendo. Eu não meço. Até eu já tive problema por isso.
Porque é legal, cara. É legal você poder contribuir. Eu acho que você contribui na hora da necessidade, principalmente. Né? Eu gosto muito disso. Isso aí, como faz parte do seu ser, ele acaba te ajudando muito nessa questão de liderar, porque é saber se colocar no lugar do outro, ter a empatia, etc. Mas, ao mesmo tempo, ter a firmeza necessária para conduzir o negócio. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria aí, se você quiser deixar suas redes sociais, seu contato, seu LinkedIn, se você tiver Instagram, como é que é aí? Como é que o pessoal te acha? Então, pois é, eu tô no LinkedIn, né? Rodrigo Sorriente. Tão simples quanto isso lá. Acho que no Instagram eu também estou como Rodrigo Sorriente. Tá, né? Então é isso. Ó. Eu acho que sim. É Rodrigo Sorriente no Instagram. Rodrigo Sorriente você me acha em qualquer lugar. Não é muito comum, né? Então a gente não acha... Não tem. Você não vai achar muitos não. Gostou do episódio hoje, muito professor? Muito bom. Um episódio bom pra gente refletir. E trazer esse aprendizado pra vida, que não é... Que é muito trabalho que ele tem. Você vê que ele tem 12 horas por dia. Né? Começa às 7, vai até às 7 da noite, mas ao mesmo tempo são 12 horas permeadas de momentos que não são exclusivamente do trabalho, né? Que é o que acaba sendo o impulsionador do seu dia a dia. Eu acho que isso é uma grande mensagem que você trouxe para nós. Vou fazer só um complemento nisso daqui, eu acho que você pegou. Quando eu saí de São Paulo e vim para Uberlândia, eu ganhei 3 horas e meia de vida por dia. Sim, imagina. Cara, e a galera foi entender isso na pandemia, né? Quando começou a ficar em casa. Mas eu entendi isso. Né? É fabuloso isso daí. Dá traumático, você não sabe fazer, mas quando você entende, se adapta, né? E faz isso daí. Então, o que acontecer? Eu não me importo, aquela coisa, né? Eu posso trabalhar qualquer hora, mas eu, às vezes, tinha um problema, eu ia em casa, tomava um café da tarde com a minha família. Depois voltava, que é né? Sim, eu trabalho eu moro a 10 minutos daqui da universidade. Isso é fantástico. Daí a pessoa falar trabalho remoto ou presencial, pra mim é a mesma coisa. E a galera que tá em casa, até arrepia, assim, tem que aproveitar isso. Porque assim, você consegue equilibrar as coisas, você tem que ser organizado e tal, mas pô, se você puder dar uma pausa ali, tomar um café com seu filho, sim, que às vezes tá com uma dúvida de escola, você resolve ali e tal, dá um beijinho nele e voltar, isso é fantástico, não é? Com certeza. Meu pai nunca teve isso, trabalhou sempre fora. Sim. Sabe, eu tô estendendo aqui, mas só pra gente fechar esse raciocínio, você me fez lembrar uma história que teve muito em evidência uns anos atrás, da criança que perguntou pro pai quanto que ele era a remuneração dele, quanto que é a sua hora. E o pai, sem entender, não sei o que. Aí ela juntou o dinheiro e pagou para ele brincar. Forte, hein? Queria que ele brincasse com ela. Forte. Então, essas pequenas ações do dia a dia que fazem a diferença. Né? É isso aí. Eu acredito. Muito obrigado, viu, Rodrigo, por estar aqui conosco. Não, foi legal. Valeu demais. Queremos uma segunda parte hein, desse papo aí pra gente poder conversar mais sobre processos especificamente, destrinchar aí como que acontece esses processos, como é que você ajuda as empresas, o que você já encontrou de errado, mas isso foi um baita podcast de aprendizado, de liderança, de gestão e de vida, viu? Legal. Obrigado demais, viu, pela sua presença e te aguardamos na próxima vez. Conte comigo. Obrigado a vocês. Eu achei super. Valeu demais. Pessoal, então é isso. Se você gostou do nosso episódio de hoje, com certeza clique aí no curtir. Não deixe de comentar o que você achou. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque o YouTube, você sabe o jeito que ele é, né? Pra poder avisar na hora que sai o episódio. E, é claro, compartilhe com todos os seus amigos esse episódio de hoje, que já está disponível não só no YouTube, como também no Spotify, para que você possa assistir. E aí, seja durante você estiver viajando para algum lugar, estiver malhando, estiver indo pro trabalho, enfim. Não deixe de participar aí conosco também, além de ouvir esse episódio, beleza? Obrigado pela presença e participação. Vejo você no nosso próximo episódio com o nosso próximo convidado. E o nosso próximo convidado que vai ser... Surpresa. Surpresa. Até mais e até lá.